Saindo desse módulo fiscal, agora a gente tem o módulo aqui de financeiro. No financeiro, por exemplo, se eu quiser cadastrar uma conta bancária para alimentar essa conta bancária, o saldo dela, eu posso fazer o cadastro da minha conta bancária. O cadastro básico é nome e banco, o restante não precisa inicialmente. Depois que eu fizer o cadastro, se você quiser alimentar o saldo inicial dessa conta bancária, você vai poder vir aqui em financeiro e eu sugiro fazer o saldo inicial fazendo um lançamento manual aqui de crédito. Pode até escrever saldo inicial, não precisa ser número, colocar a data de vencimento que você vai estar utilizando, qual que é o valor, vou jogar R$120 na minha conta, e aí você já coloca a data de pagamento, informa o valor, a forma de pagamento que você precisa, alimenta a conta e coloca o valor pago. Não precisa ser nada além disso. Depois que você salvar, você escreveu o saldo inicial. Se a gente for na consulta de lançamentos, que é onde a gente vê todas as contas a pagar e receber, né, de crédito e débito, eu consigo ver que teve um saldo inicial lançado hoje e já alimentou o saldo da minha conta. Se eu quiser conferir, eu vou ter vários relatórios aqui da parte financeira, né? Eu vou ter resumos para várias opções. Vou ter resumo de contas, por exemplo, para mim ver como que está a minha conta que eu fui alimentando, como que está a movimentação dela ali, para a gente ver o que está caindo, igual aquele lançamento manual, ele caiu aqui para mim, os R$120. E você vai ter outros relatórios aqui que dá para filtrar, por exemplo, fluxo de caixa, extrato resumido, detalhado ou qualquer outro. Eu sempre vou poder utilizar o filtro de contas, né, de cadastro de conta bancária ali, para mim ter e poder analisar como que está aquilo ali. Então, como vocês podem ver aqui no fluxo de caixa, eu consigo filtrar por conta bancária, por exemplo, e filtrar somente aquele período ali. Se eu filtrar só o que foi de hoje, eu consigo ver como que está e que foi alimentado com um saldo inicial. E pronto, aí é critério de cada um. Se eu usar a conta numa baixa de contas a pagar, ele vai abater no saldo dessa conta. É só informar o campo conta bancária lá. Descendo um pouco mais aqui, a gente vai ter cadastro de centro de custo e plano de contas. Por padrão, pessoal, já vai vir um plano de contas pré-definido de receitas e despesas, mas você vai poder editar, excluir, criar novos planos de conta. O meu aqui já está um pouco bagunçado, porque a gente usa muito essa base aqui para fazer teste, né? Mas aqui você pode criar, definir se ele é analítico, sintético, se ele é um plano de contas principal ou se ele vai ser inserido dentro de um plano de contas de nível superior, se ele é de crédito ou débito também. O centro de custo é a mesma coisa. É o mesmo processo aqui que a gente consegue fazer isso também para o centro de custo. Normalmente o centro de custo é usado mais para os setores da empresa, né? Eu vou ter setores ali do almoxarifado, do pessoal do financeiro, pessoal do meu suporte, do comercial e por aí vai. Depois que você criou os planos de conta, você precisa deixar amarrado dentro do sistema, senão o sistema também não vai saber que tem que alimentar esse plano de contas, não. Por exemplo, como a gente viu lá no cadastro de natureza de operação, eu consigo utilizar e vincular um plano de contas e um centro de custo. Emitir uma nota fiscal de venda. Na natureza de operação de venda, já deixa amarrado o plano de contas para ser alimentado. Se eu for fazer baixa no meu financeiro aqui, ou fazer um pagamento também, consigo alimentar. Por exemplo, se eu filtrar aqui, eu vou pegar um período aqui, consultar, se tem alguma coisa em aberto, e quando eu vou fazer a baixa, eu posso também alimentar um plano de contas e um centro de custo, alimentar uma conta bancária, o saldo, como eu falei anteriormente. Se fosse um débito, eu poderia abater do saldo dela. Além dessa parte, eu também posso ir lá na parte de parâmetros do sistema e vou conseguir também deixar amarrado em algumas telas. Por exemplo, tela de emissão de nota do consumidor, que é o frente de caixa, né?
ou cupom fiscal para quem trabalha com SAT. Poderia alimentar um plano de contas quando eu faço a venda desse documento fiscal. Se eu faço venda gerencial, pedido de venda e ordem de serviço, consigo vir no parâmetro deles e aqui também eu consigo deixar vinculado plano de contas, centro de custo e também a mesma coisa serve para a ordem de serviço para ser alimentado. E vocês vão ver que tem outras telas, não vou mostrar todas não, mas tem mais telas que dá para utilizar esses campos. Depois que você alimentou um plano de contas e um centro de custo, se você está alimentando corretamente, você vai ter relatórios aqui na parte financeira, tanto resumo, que são gráficos, né? Resumo de plano de contas, centro de custo, como também fluxo de caixa, extrato resumido, detalhado, plano razão de contas, centro de custo, sempre para você filtrar aquele período ali e verificar o que está sendo alimentado. Além de ter ele em outros relatórios como filtro, e ainda a gente vai ter aqui nos relatórios gerenciais um DRE, onde você pode gerar do mês, do ano inteiro, e depois que você gerar esse DRE, o que vai acontecer? Ele vai te dar, se você alimentou ele devidamente, de forma correta, receitas e despesas daquele ano, por exemplo. Mas depende do usuário alimentar o sistema. O sistema sozinho não vai conseguir fazer isso. Outro ponto que a gente vai ver aqui, pessoal, nesse menu da parte financeira é a parte de bandeira. Se eu for trabalhar com cadastro de bandeira, controlar taxas, posso controlar isso internamente. Aqui dentro, vou cadastrar a minha bandeira, né, pôr um nome, qual que é o tipo da bandeira, modalidade, se é crédito ou débito, dia de recebimento, tipo de recebimento, se é parcelado ou único. E quando é parcelado, você pode criar as parcelas assim, ó, um separado por traço, no meu caso aqui eu vou pôr 3, poderia colocar o valor da taxa e o valor do acréscimo e inserir. Beleza, criei minha bandeira. Depois disso, sugiro vir e cadastrar a operadora de cartão. A operadora é um cadastro simples. Você pode marcar como um cliente, por exemplo, ou um fornecedor, colocar o nome da operadora, por exemplo, Stone, e depois disso marcar que esse participante ele é operadora de cartão. Feito isso, vou poder vir aqui no cadastro de forma de pagamento e aqui eu vou cadastrar utilizando cartão de crédito ou débito. Puxei, eu vou poder vincular a operadora, a bandeira. Vou puxar aqui uma operadora, vou puxar a bandeira. Se eu quiser colocar uma conta bancária para me alimentar o saldo dela, eu poderia. Esse Connect Stone, depois eu vou mencionar para que serve, que não é para esse controle de taxa de bandeira. Salva. E aí, o que vai acontecer? Depois que você vinculou, né, nessas taxas de cartão, eu vou poder utilizar ele aqui no meu PDV, né, principalmente aqui, né, no frente de caixa. Quando a gente puxar, por exemplo, eu vou colocar um produto aqui, ó, vou escolher uma aqui, e escolher cartão de crédito que já está configurado. Ele vai me mostrar as parcelas que a gente tem. Vou querer em 3 vezes, por exemplo. Quando eu dividir aqui em 3 vezes, adicionar e concluir essa venda para mim, eu vou concluir aqui de forma gerencial, né? E aí ele vai gerar o recibo aqui, ó, foi a venda. Se a gente vir aqui no meu financeiro, essa venda já caiu na minha tela de contas a receber aqui no financeiro, né? E tá aqui, ó, 21,11 já tá como pago, mas eu dividi em 3 vezes. Aqui sempre vai cair como pago quando vier cartão de crédito, cartão de débito. Porém, as taxas eu vou controlar ela por aqui. E aqui eu vou vir nessa tela, ó, recebimentos de cartão. É aqui que eu vou controlar isso. A minha base aqui está um pouco bugada, porque é Deus e o mundo que mexe nessas telas aqui. Mas se eu filtrar, ó, as parcelas sempre vão cair aqui para gente. E depois que cair essas parcelas, você vai poder vir aqui e fazer abaixo, por exemplo. Ó. Você vem aqui, o banco já te pagou a primeira parcela, você vem aqui e faz abaixo, ele puxa a taxa que vai descontar quando você insere isso lá na forma de pagamento, né, lá no cadastro da bandeira.
você marca a forma de pagamento que o banco te pagou e salva, ele vai fazer essa baixa aqui. E para visualizar os relatórios, né, a gente tem um relatório aqui na parte financeira, que é um relatório de taxas de cartão também, que a gente consegue visualizar, ó, recebimentos de cartão. Você pode filtrar e ver o que está pendente, o que você ainda vai receber, e por aí vai. Deixa eu ver se eu consigo filtrar um período maior aqui. Ó, ele vai me mostrar o que foi pago, o que está pendente. Então você consegue monitorar isso aí e gerar relatórios também referente a essas taxas de cartão. Aqui nas formas de pagamento já vem algumas pré-cadastradas. Você pode editar, você pode excluir, você pode inativar e você pode criar novas formas de pagamento. Sempre que for criar é bem simples, né? Se fosse dinheiro, eu escrever dinheiro. Cartão de crédito, débito, se eu só cadastrar por aqui, eu posso até colocar um acréscimo no cartão de crédito ou débito. Tem muita gente que faz isso, né? Eu vendi aqui no cartão, mas eu vou te passar um acréscimo nesse cartão aí de 5%, que é a minha taxa, eu te repasso ela. Isso vai aparecer lá na hora de fazer a venda, principalmente no frente de caixa. E uma coisa que o pessoal pergunta muito, como que é venda a prazo? Venda a prazo, pessoal, para fazer é só escolher o tipo outros aqui, ó. Você vem aqui, escolhe outros. Se eu só preencher aqui fiado, por exemplo, a prazo, ou qualquer outro nome que eu queira, coloca o tipo outros e pode preencher somente isso. O que vai acontecer quando você fizer uma venda lá pelo PDV ou qualquer outra tela de venda? Por exemplo, eu vou colocar o produto aqui, ó, vou inserir ele e vou puxar pelo menos o nome de um cliente aqui. Quando eu escolher a prazo, foi essa daqui que eu criei no crediário, o sistema vai me perguntar qual que é a data que vai começar a cobrar, e a partir disso, ó, quantas parcelas eu quero. Eu quero 3 parcelas, não tem que digitar o número de parcelas, ele já insere de uma vez só e pronto. Outra forma seria o que? De venda a prazo, quando eu quero parcela fixa. Aí se eu puxar aqui, ó, 30, 60 e 90, quando eu adicionar, ele já insere as 3 parcelas de uma vez para mim. Quando eu finalizar a venda, ela vai cair no meu financeiro em aberto, para quando o cliente for lá e fizer o pagamento, eu já poder fazer a baixa no financeiro. E daquelas parcelas fixas, basta preencher aqui, ó, por exemplo, 3 parcelas de 30 em 30 dias e cobra do dia do lançamento e insere. Ele insere as 3 de uma vez só para mim. E pronto, vai gerar 3 parcelas aqui na consulta de lançamentos. E qualquer tela de venda também. Agora a gente vai falar sobre boleto, pessoal. Boleto é a partir do plano avançado ou plano prêmio. Plano intermediário, plano básico, não dá para trabalhar com boleto bancário. Boleto bancário, primeiro precisa saber se o banco está homologado. Para isso, a gente pode ir lá no Google e jogar bancos homologados TecnoSpeed. Por quê? É a TecnoSpeed que vai fazer a intermediação. Aí nesse caso, você vai vir aqui no bancos homologados, você vai descer e você vai visualizar os bancos. Os bancos tradicionais a gente tem eles, né? Itaú, Sicoob, Santander, Bradesco, Sicredi, entre outros bancos, né? Alguns bancos mais novos, como o Banco Inter, por exemplo, e por aí vai. Depois que você conferiu que o banco está homologado, o sistema trabalha com 2 formas de boleto: arquivo de remessa automático e também o arquivo de remessa manual. Aí eu vou passar a lista aí dos bancos que são remessa automática, e o restante que não tiver é porque é remessa manual para o banco. Para configurar um boleto, independente se ela é remessa automática ou remessa manual para o banco, primeira coisa, você tem que vir aqui cadastrar a conta bancária. Você vai ter que ver com o gerente do banco todos os campos da conta bancária, e dependendo do banco que você coloca, aparece até mais um campo ou outro para estar preenchendo. Depois que você preencheu os campos aqui da conta bancária, você ainda vai ter que ver mais algumas coisas com o gerente. Vou vir aqui em parâmetros do boleto, vou ativar e vou ter a opção de colocar o convênio, que é vinculado à minha conta, de um banco para outro. Pode ser que mude o nome de um campo ou outro,
definir o padrão do meu banco e depois eu vou ter que vir preencher os parâmetros do meu boleto, que pode ser o nome do banco aqui nos parâmetros e a espécie do documento, que a maioria é duplicata mercantil, mas confira com o gerente. Local de pagamento e instruções. Isso aqui é opcional, só vai sair no PDF do boleto quando o cliente receber ele. Do aceite até o carnê fica a critério se quiser usar ou não. A maioria você pode deixar vazio. Se o banco pedir alguma coisa, você vai ter que preencher. Por exemplo, o Sicoob, ele pede o tipo de formulário. E juro, desconto, multa e protesto. Depende como que o banco trabalha, não que o dono da empresa quer. Preencher os parâmetros, eu ainda vou ter outro ponto aqui, que eu vou ter que colocar o nosso número, né, vinculado à minha conta que eu cadastrei, que vou usar o boleto. Vinculou, para a gente finalizar esses cadastros referentes ao boleto, eu vou criar uma forma de pagamento. Sugiro colocar o nome do banco, boleto Sicoob, boleto Itaú, Bradesco, Brasil. E seleciona a forma de pagamento número 15 e você vai deixar associado conta, convênio e parâmetros. Operadora você pode ignorar, na maioria das vezes não há necessidade disso. Se eu deixar do jeito que está, eu posso digitar o número de parcelas, igual a gente viu da venda a prazo. Se eu quiser deixar parcela fixa para o boleto, posso definir aqui embaixo. Mas o básico do boleto é isso, esses 3 campos e aqui em cima também. Fez tudo isso, o que o banco vai te pedir? Vai pedir para fazer boleto avulso, né? Fazer teste de emissão de boleto. Então eu vou vir aqui na parte financeira, boletos, boleto avulso. Com certeza você vai ter que gerar pelo menos aí uns 3 boletos, num valor simbólico de R$5, por exemplo. Sugiro colocar um número do boleto. O cliente pode ser qualquer pessoa que você quiser, pode ser o dono da empresa, você parceiro que está configurando. Somente não coloque o boleto no nome da empresa, porque senão vai dar conflito no banco e não vai dar certo. Você vai vir aqui colocar o boleto e depois disso coloca a data de vencimento também. E coloca o valor, R$5 vai ser 3 boletos. Não precisa preencher mais nada se não quiser. Inclui, salva e aí entra o ponto. Se for boleto de remessa automática, o boleto já caiu lá no banco. Se for boleto de remessa manual, o boleto ainda não foi para o banco. Se eu quiser ver o PDF desse boleto, eu posso consultar esses boletos que foram gerados, né? Você vai ter algumas opções aqui para ver, consultar as consultas, ver o boleto emitido, quem que foi que emitiu esse boleto. Posso enviar por e-mail, gerar um Excel dele, baixar o boleto, né, o PDF e pronto. Depois disso, o boleto foi remessa manual ou remessa automática. O banco foi lá e falou que está ok, está tudo configurado certinho. Sugiro pegar um desses boletos que foi para o banco e fazer o pagamento para saber se está caindo corretamente lá no banco. Pagou, deu certo, ótimo. O retorno vem automático do banco? Ainda não. Retorno não vem automático do banco. Aí nesse caso, você vai ter que ir no sistema bancário, baixar o arquivo de retorno e subir o arquivo de retorno aqui. E depois que você subir o arquivo de retorno, se o boleto estava no status de emitido, ele vai passar para o status de liquidado. Boleto, pessoal, é tentativa e erro, é na prática, não adianta você só assistir o vídeo e pensar que sabe. Sempre vai ter alguma coisinha ou outra que você tem que ajustar, você tem que pesquisar, ver com o gerente, ver com o cliente, tem que fazer para estar arrumando essa parte de boleto. Depois que tiver tudo pronto, o banco falou que está ok, você fez o teste de pagamento, caiu corretamente, aí você pode continuar gerando boleto avulso e também a partir de emissão de uma nota fiscal, por exemplo, nota fiscal de serviço, pelo PDV. Se for, por exemplo, nota fiscal eletrônica, vou poder vir aqui na parte de nota. Depois que eu emitir a nota, né, tem que lembrar de antes de emitir, vou precisar colocar a forma de pagamento boleto, inclui, salva, emite a nota e depois que ela já tiver com o status de autorizado, você vai gerar o boleto e mandar
para o seu cliente o PDF desse boleto por e-mail. Se quiser baixar o boleto que foi emitido, você pode utilizar ele aqui. Se eu for ter que gerar remessa manual, né? Eu falei da remessa automática, mas a remessa manual, boleto avulso ou a partir de uma nota, para o banco saber que eu gerei aquele boleto, eu tenho que vir aqui, ó, gerar remessa. Então aí eu vou pegar os boletos que eu gerei naquele período, selecionar eles, gerar o arquivo de remessa, consultar essa remessa, baixar o arquivo e mandar no sistema do banco. O banco vai conferir, se tiver ok, beleza, já pode encaminhar para pagamento. Então tem esses detalhes que tem que ficar atento na hora de verificar. Eu ainda vou ter aqui, ó, gerar remessa de baixa. Também essa aqui serve para quê? Você gerou o boleto com a data de vencimento errada, você pode gerar remessa de baixa dos boletos. Depois que gerar, antes de enviar essa remessa para o banco, você vai poder ter a opção de, por exemplo, corrigir a data de vencimento.